Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 9, leremos os 2 primeiros versículos. Profeta Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2. Isaías 59, né? Eu falei certo? Isaías 59, 1 e 2. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido está surdo para que não possa ouvir. Mas as vossas maldades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouve. Senhor, eis-nos aqui com a grande responsabilidade de orientar o teu povo em relação a esse canal de comunicação chamado oração. O teu povo precisa entender, o teu povo precisa ganhar tempo quando ora e não perder tempo. Portanto, Senhor, esclarece a mente de todos os teus filhos, quando o nosso Mestre Jesus, aquele que é o único mediador entre Deus e os homens, estava no seu ministério terreno, ele orientou como orarmos, mas ele advertiu que haveria sim ruído na comunicação, impedimento na comunicação, e é sobre isso que nós estaremos falando nessa noite. Esclarece a mente dos teus filhos e das tuas filhas, e que o teu nome seja glorificado, que o Senhor, através das respostas que dará ao povo que se chama povo do Senhor, possa ser exaltado, que a partir das descobertas que possivelmente acontecerão nessa noite, todos aqueles que precisam corrigir suas rotas, o façam de tal maneira que possam entender que agora sim estão na reta estabelecida pelo Senhor. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus dizemos amém. Podeis vos assentar, que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Eu estou com saudade de vocês, estive aqui ontem, mas estou passando por um período, eu, a Magda, nós estamos passando por um período que a gente pode chamar assim de deserto, né? E para quem não sabe, a Magda passou por uma cirurgia de colamento de retina, e isso exige um descanso, não só meramente de paralisação, mas um descanso numa determinada posição corporal que para ela não é fácil. Mas graças a Deus estivemos quinta-feira para conferir como foi a performance da cirurgia, da cirurgiã. A cirurgiã examinou e disse que está tudo coladinho, direitinho. E para que todos tenham uma ideia, o livramento, na quinta-feira retrasada, nós estivemos no oftalmologista. Ele disse que era uma luta contra o tempo, porque o descolamento poderia ser total, ainda não era total, e que deveria haver realmente uma agilidade, né? Uma agilização nos procedimentos, e nós acabamos indo para aquilo que é chamado do melhor centro de intervenções cirúrgicas, né? O Banco de Olhos de Sorocaba, o melhor em termos de América do Sul. E nós entendemos que do homem são as preparações, do Senhor a resposta da boca. Então fizemos a parte humana e Deus sempre faz na frente do ser humano, né? Graças a Deus. Tudo muito bem, tudo se encaixando. Vamos para
a nossa reflexão nessa noite, orações impedidas. É possível que você tenha questionado Deus muitas vezes. Mas, Senhor, eu oro. Senhor, eu tenho pedido. Senhor, eu já fiz campanha, já fiz jejum, já fiz oração no monte, na madrugada. E aí, quer dizer, você está dando muito valor para a forma, se esquecendo da essência. A essência é alcançar o coração de Deus. Nunca se esqueça disso. No incremento, eu vejo aí tantas enganações, me desculpem a franqueza, se algum de vocês entra nessa vibe de fórmulas e mais fórmulas que existem por aí, principalmente nos canais, no horário nobre da televisão, ensinando, você sensibiliza o trono da misericórdia de Deus com isso, com aquilo. Sendo que Jesus, ele foi muito objetivo, quando ele fala da essência, ele fala assim, olha, você quer ser entendido e atendido? Você quer uma audiência com o Pai? Vai lá no teu quarto. Vai lá no teu quarto. Aquilo que muita gente não fala, isso é desonestidade para muitos pregadores. Isso é dolo realmente. E o Pai que te vê em secreto, o teu Pai que te vê lá naquele momento, Ele vê, Ele atenderá, Ele te exaltará em público. Jesus fala isso. Mas antes disso tudo, porque as pessoas pensam lá, eu quero ser exaltado o quê? Em público. Eu quero que todo mundo veja que Deus me deu uma casa, me deu um carro, Deus me deu uma promoção no trabalho. Todo mundo imagina que lá no final, já chega lá. Mas quando Jesus diz, olha só, o teu Pai que te vê, o que Deus vê? Em Romanos 8, 26, vejam bem, nós temos todos os recursos para sermos bem-sucedidos nas nossas orações. Nós temos um Pai que ouve. Nós temos um Cristo, nosso irmão mais velho, que é o intermediário. Há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem, que nos ensina inclusive como orar. E orando, não useis de vãs repetições. Ele fala de uma maneira poderosa. E aí vem aquele que começa tudo, porque o processo... Por que as pessoas têm dificuldade para entender que a blasfêmia contra o Espírito Santo é letal? Porque é Ele que começa o processo. Ninguém diz que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. E aí Paulo diz que esse Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Uma hora dessa a gente repassa aqui, já sei essa exegese desse texto, de Romanos 8, 26. Eu vou passar de novo a palavra lá. Que realmente esse trabalho da intercessão do Espírito Santo. E aí diz, e aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede por nós. Agora, por que a gente fica aí perdendo tempo, perdendo tempo? Se depender do Espírito Santo, se depender de Jesus, se depender do Pai, ninguém vai perder tempo orando, vai ganhar tempo orando.
Então, nessa noite, a gente vai trabalhar isso, essa questão de que as mãos do Senhor, elas não estão encolhidas. Olha o que o texto diz. A mão do Senhor não está, o quê? Encolhida. Então, da parte de Deus não há o quê? Impedimento. E se não existe da parte de Deus, vai ter. De que parte que vai ter impedimento? Não. O homem. E também nós vamos falar bem rapidamente, assim, de um momento, principalmente na vida de Daniel, que houve que o espírito do mal se interpôs, impedindo Gabriel de trazer a resposta para Daniel. Por 21 dias. Ele jejuou e ele não sabia o que estava acontecendo no mundo espiritual. Muitas das vezes você não entende o que está acontecendo no mundo espiritual. Jó não sabia. O que está acontecendo no mundo espiritual? O que está acontecendo? Você tem que entender que existe toda um movimento no mundo espiritual para que você tenha uma comunicação, para que não haja ruídos na sua comunicação com Deus. Mas existem aqueles que impedem. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas vamos... vejam bem que extremo, como é que se chama, o que é graça? O que é graça? Graça é favor imerecido. Então você tem que entender que Deus lhe ama, que Deus nos ama com o ágape. O que é o ágape? É doação. Deus amou o mundo de tal maneira. É um amor incondicional. Agora, lembrando que o Espírito Santo diz através de Isaías, mas os vossos pecados, as vossas maldades fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que não vos ouça. Então, erros, o pecado, o termo mais abrangente na Bíblia é hamartia, que é erro em relação a um determinado alvo. As pessoas erram o alvo. E principalmente naquilo que nós falamos aqui, que é primar muito pela forma e se esquecer da essência. Tem muita gente que acha que a oração tem que ser realmente uma impostação de voz, né? Como aquele fariseu que chega lá e fala: graças te dou, Senhor, porque eu não sou como esse miserável desse publicano. E o publicano estava lá batendo no peito e dizendo assim: tem misericórdia de mim, miserável pecador. E Jesus pergunta, e nem responde, hein? Responde, pastor. Qual dos dois saiu justificado? A resposta está aí. Qual dos dois saiu justificado? Porque a essência foi entendida e atendida por aquele publicano. Mas vejam, vamos falar sobre essa graça, como que Deus é bom, como Deus está desejando. Talvez você ache que a nossa ênfase seria exatamente no que são os impedimentos. Nós vamos falar sim sobre eles, mas antes de falarmos dos impedimentos, nós vamos falar dessa graça que é manifestada com a mão de Deus estendida. A mão de Deus não se encolhe, Ele está sempre estendida. O povo de Israel tinha essa expectativa, né, que colocava o Antigo Testamento é muito trabalhado com ludoterapia, tem que dar uma forma. Deus sentado, ele está ouvindo, e depois, quando Deus se levanta, ele atende, e aí, quando estende a mão, aí ele está dando uma resposta. Mas veja bem, abra sua Bíblia, preste bem atenção no que é graça. Aqui vocês vão ver.
quer graça, para que não haja impedimentos nas suas orações. Isaías 9, nós vamos ler até do versículo 8 ao 21, e depois no capítulo 9, do 8 ao 21, e no 10, do 1 ao 4, é uma sequência. O Senhor enviou uma mensagem a Jacó, e ela caiu em Israel. Todo o povo saberá disso, Efraim e os habitantes de Samaria, que dizem com arrogância e orgulho de coração: os tijolos caíram, mas reedificaremos com pedras lavradas. Cortaram-se os sicômoros, mas nós os substituiremos com cedros. Mas o Senhor levanta contra ele os adversários de Rezim e instiga os seus inimigos, os sírios do Oriente e os filisteus do Ocidente. Eles devoram Israel de boca escancarada. Mas preste bem atenção, mesmo assim sua ira não se desviou e a sua mão continua estendida. Mas o povo não se voltou para quem o feriu, nem buscou o Senhor dos Exércitos. Por isso, o Senhor, num só dia, cortou a cabeça e a cauda de Israel, o ramo e o junco. Os anciãos e os nobres são a cabeça, e o profeta que ensina mentiras é a cauda. Porque os guias deste povo o fazem errar, e os que são dirigidos por eles são devorados. Pelo que o Senhor não se alegra com seus jovens, e não se compadece dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são ímpios e maus, e toda a boca profere tolices. Mesmo assim, a sua ira não se desviou, e a sua mão continua estendida. Pois a impiedade queima como fogo, que devora espinhos e cardos, e incendeia a mata fechada, fazendo subir espessas nuvens de fumaça. A terra se queima e o povo é devorado pelo fogo, por causa da ira do Senhor dos Exércitos. Ninguém poupa seu irmão. Mesmo que colher pela direita, terá fome, e quando comer pela esquerda, não se fartará. Cada um comerá a carne do seu braço. Manassés contra Efraim, Efraim contra Manassés, ambos estarão contra Judá. Mesmo assim, a sua ira não se desviou, e a sua mão continua estendida. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem decretos opressores, para negar justiça aos necessitados e tirar o direito dos aflitos do meu povo, para despojar as viúvas e roubar os órfãos. Mas vós, que fareis no dia do castigo e da desolação que virá de longe? De quem buscareis socorro? Onde deixareis a vossa riqueza? Nada mais resta senão curvar-vos entre os presos ou cair entre os mortos. Mesmo assim, a sua mão não se desviou e a sua mão continua estendida. E aí você vai entender o que nós lemos, o texto básico dessa mensagem. A mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido surdo para que não possa ouvir. Mas as vossas maldades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouve. No versículo 3 ainda:
porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de maldade. Os vossos lábios falam mentira e a vossa língua pronuncia perversidade. Vocês já pensaram na sabedoria de Deus, Deus atender gente injusta, Deus atender gente sanguinária? No recomeço que nós tivemos, a partir do fim do dilúvio, o recomeço que nós tivemos no pós-dilúvio, Deus entra em aliança com o ser humano e diz que, se sangue for derramado nesse solo, sangue terá que ser derramado. Então, imagine que você tem a ira de Deus, mas tem uma mão estendida. É paradoxal isso, porém, esse é o Deus que nos ama, como diz João 3,16, de tal maneira. É um Deus que ama o homem, a ponto de cada manhã dar uma chance nova para a pessoa. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Os impedimentos. Vejam bem, que proposta você faz para Deus? Você faz uma proposta decorosa ou uma proposta indecorosa quando você ora com Deus? Olha o que Tiago diz: pedis e não recebeis, por quê? Pedis mal, para gastardes com os vossos deleites. E aí, nessa arrogância do homem, o homem ainda diz: ei a vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal lugar, lá negociaremos, faremos isto ou aquilo. Que é a vossa vida? É como um vapor que aparece e depois se desvanece. No lugar do que devias dizer: se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. O que você... Existem, na análise transacional, mostra 3 tipos de transações: um perde-ganha, um ganha-perde, um ganha-ganha. O que você faz? E tem a primeira, que é daquelas pessoas que não tem outra alternativa, elas estão perdendo e fazendo o outro lado ganhar. Mas isso não é com Deus. Não é na sua transação, na sua relação com Deus. Aí tem aqueles dos espertos que estão ensinando por aí. Olha, gente, presta bem atenção, gente. O que está sendo proposto pela teologia da prosperidade, da confissão positiva, que é um ganha-perde. Deus escreveu, eu não quero saber, ele tem que cumprir. Está escrito, tem que se cumprir. Não mandei Deus escrever. Aí eles propõem. Aí o Espírito Santo, através de Tiago, diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes com os vossos deleites. Então, o que a pessoa está propondo? Um ganha, perde. Agora, com Deus é um ganha-ganha. Você fala com Deus, e Deus já lhe abençoou, você já ganhou, já. Jesus Cristo é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, as coisas já foram escritas no livro antes de um espermatozoide se encontrar com um óvulo, as coisas já aconteceram antes, a parte de Deus, o seu ganho já está garantido. Agora você tem que fazer a parte humana. E você tem que expressar isso como? Através das suas orações. Muitas vezes orações silenciosas. Qual é
a proposta, é proposta decorosa? Você acredita que Ana fez uma proposta decorosa para Deus? E ela não precisou ir lá para o templo e fazer uma impostação de voz, nada. Diz que ela apenas balbuciava, a ponto de ser confundida com alguém que estava cheio de mosto. Então, e aí aquela oração, ela é tão forte, né? Eu fico olhando essas pessoas que falam, oração forte. Nós estamos precisando de uma oração. O que é oração forte? É aquela com impostação de voz, né? Olha aqui, Ana, o que ela fala assim? Você se lembra do cântico dela, né? Minha alma engrandece ao Senhor, que depois foi reproduzido no Magnificar lá de Maria. Ela diz no seu agradecimento, no seu cântico, ela diz: o arco dos fortes foi quebrado. Vocês já viram o que o Espírito Santo está revelando nos lábios? Porque é aquele que nós não sabemos pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha o que ele está revelando. Essa oração balbuciando, que oração forte. O arco dos fortes foi quebrado. Por quê? Havia oposição do inferno, sim, para não nascer Samuel? Lógico que havia. Só você lê o cântico de Ana. O arco dos fortes foi quebrado. E aí veio aquele grande vulto da história de Israel. Então, nós temos um outro impedimento que é muito importante nós lembrarmos, é a questão, gente, do perdão. Não adianta, não ore. Se você não perdoa, não ore. Porque você não vai subir mesmo. Se não perdoardes aos homens as suas ofensas, jamais o vosso Pai vos perdoará a vós. Aí vem, porque nós colocamos ali na montagem, né, do banner, ali colocamos um homem de costa para uma mulher ali. Maridos, coabitai com entendimento com vossas mulheres, para que não sejam impedidas as orações. E o pastor Cassiano, que é um grande intelectual, foi um grande intelectual na igreja, ele assustava, né? Porque um homem intelectual assim, bem mais ortodoxo do que ortopraxo, ele falava isso, falou: ó, quando o marido está de mal, vira de costas para a mulher, e a mulher vira de costas para o marido, vem um demônio e deita no meio deles. E às vezes a gente tem que falar isso para a pessoa acordar. Mas será que é isso mesmo? Olha, maridos, coabitai com entendimento com vossas mulheres, para que não sejam impedidas as vossas orações. E aí nós vamos concluir a nossa mensagem hoje com esse texto, esse verso, e aqui é verso mesmo, Provérbios 28 e verso 9, que faz com que a pessoa seja uma falsidade ideológica. Você não pode ser uma falsidade ideológica, né? O que é uma falsidade ideológica? É o cara que é uma mentira, o cara que fala uma coisa e faz outra, né? Ó, até a oração de quem se desvia de ouvir a lei é detestável. Nós temos uma lei
que ela fica lúdica lá na cruz do Calvário. Jesus, com seu corpo na dimensão vertical, religava os homens com Deus, e com seus braços abertos na dimensão horizontal, ele religava homens com homens. E aí, como é que a pessoa que desatende isso, porque você tem, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Essa é a cruz. E se a pessoa desatende isso, quer ter atendimento nas suas orações, seria realmente Deus ser enganado, né? Olha, quando Paulo diz assim: ninguém tira uma com a cara de Deus ninguém zomba. Tudo que o homem semear, disso também ceifará. Então ele entende. Há um cântico antigo, né, que me vem à mente, sua fé Jesus contemplará. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar?
exercitar isso tudo sem impedimentos, na certeza de que aquele outro impedimento que eu falei, né, no tempo de Daniel lá, ele não pode ser uma realidade. Por quê? Porque você faz tudo que Deus lhe diz que deva fazer. Você atende, é resistir ao inimigo e ele fugirá de vós. Então a Bíblia fala de um impedimento ali, e é um impedimento bem no nível macro, né? Mas no nível pessoal, nós fomos lembrados pelo Espírito Santo de uma oração simples, daquela oração não teve pouquíssimo, se deu algum, não sei como é que se mede decibéis, né? Na oração de Ana, ela apenas balbuciava. Porque, na realidade, se fôssemos para ser atendidos pelos decibéis que nós emitimos de som, Deus está a trilhões de anos-luz. Ele é excelso. Só que a palavra de Deus diz, ainda que é excelso, atenta para o humilde. E ele diz para Salomão, Salomão faz uma das maravilhas do mundo, o seu templo, o templo de Salomão. E ele fala, não adianta nada ter isso aqui tudo lindo, bonito. Buscamos ouro até do Brasil aqui. Tem ouro que veio da Amazônia lá. Tem tudo lá. Tudo está lá. Madeira, o amigo dele, Irão, foi buscar com as nau de Tarsis, buscar recursos para fazer aquela maravilha. Ele falou assim, não adianta nada ter isso daqui, se as pessoas orarem aqui e não serem atendidas. Que vantagem é essa? Eu não posso trazer o povo para perder tempo aqui. Eu tenho que trazer o povo para essa nave de templo, para essas instalações lindas, maravilhosas, para ganharem tempo. Então, Senhor, quando esse povo estiver aqui e eles estiverem orando, atenta para a oração desse povo. Aí o Senhor responde para ele o quê? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, então, e se converter os seus maus caminhos, é muito bom lembrar disso, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus falou com você? Exercite isso agora, exercite. Jesus foi maravilhoso entendendo isso, porque vinha um povo que era representado por sacerdotes na parte da manhã, sacerdotes na parte da tarde, o sumo sacerdote uma vez por ano, lá no Santo dos Santos. Esse povo tinha dificuldade para ter essa intimidade com Deus, e Jesus investiu na oração, na audiência de cada pessoa com o Pai Celestial. E orando, não useis de vãs repetições. E seja objetivo, direto. O coração vai ser entendido e atendido por Deus. Fale com Deus. Senhor, eis-nos aqui. Queremos ter uma intimidade cada vez maior contigo. Uma intimidade maior. Porque quando estamos emitindo o som, isso está bem posterior ao que o Senhor já entendeu. Ainda a palavra não me chegou à boca e o Senhor a conhece toda, porque o Senhor conhece o nosso coração. Então olha para nós, olha para o nosso coração, sim, Senhor. Que esse coração esteja dentro do padrão estabelecido na tua relação com Davi, que sejamos pessoas segundo o coração de Deus, para que as nossas orações
sejam entendidas e atendidas. Repreende, meu Deus, todo bloqueio mental que existe em muitas pessoas que têm dificuldade de orar, muitas pessoas que têm um atraso na verbalização, um atraso na expressão do coração, na expressão sentimental diante de Ti. Senhor, que nós sejamos totalmente transparentes diante de Ti, o Senhor olhe para nós. E que aquele critério que o Senhor aplicou na escolha de Davi lá, em comparação aos seus irmãos, funcione nas nossas orações. O Senhor revelou através de Samuel, o Senhor não vê como os homens veem, o Senhor vê o interior, vê o coração. Então, que o Senhor olhe para nós, atenta para a nossa oração verdadeira, que é aquilo que está no nosso coração. A boca fala do que o coração está cheio. Então, que o Teu Espírito Santo enche os nossos corações de orações sábias, de propostas decorosas, que todas as propostas indecorosas que estão sendo ensinadas por aí afora, elas sejam realmente apagadas dos registros mentais das pessoas, e as pessoas orem como recomenda a Tua palavra, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. E aí nós cremos que vai acontecer aquilo que a Tua palavra mesma prevê. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja por todas as gerações. Amém.